Gostaria de te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 6. Aleluia! Que é onde está inserido o tema desse culto dessa noite. Glória a Jesus. Daniel, capítulo 6, versículo 11. A palavra do Senhor nos diz assim: Então, aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Versículo 12. Então se apresentaram e disseram ao rei: No tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: Esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Quantos podem glorificar o Senhor por esta palavra? Aleluia. Queridos, essa é uma palavra, eu creio, muito conhecida da igreja, dos irmãos. Eu acredito que é uma das passagens da Bíblia mais conhecidas no nosso meio das crianças. A história de Daniel é uma história muito conhecida. Nós sabemos que Daniel era um jovem, ele tinha mais ou menos entre 15 e 16 anos, quando ele foi levado cativo para a Babilônia. E a Bíblia diz que quando Daniel chega na Babilônia, juntamente com alguns dos seus amigos, Daniel, ele tem uma postura diferente daqueles outros jovens que chegam naquele mesmo lugar. A Bíblia diz que Daniel se assenta no coração, não se contaminar com as iguarias do rei. Daniel, ele assenta no coração, ele decide mostrar para aquelas pessoas que estão ali que ele servia ao Deus de Israel. Daniel, ele resolve, em meio a tudo aquilo que ele estava vivendo, mostrar para aquela nação, mostrar para aquele povo que o Deus verdadeiro era o Deus de Israel e ele continuaria crendo, adorando e servindo ao seu Deus. A Bíblia diz que Daniel era um jovem de oração. Quando nós lemos a história desse rapaz, nós vemos que Daniel era um jovem dedicado a Deus, um jovem que a Bíblia nos mostra que era um jovem que buscava a presença do Senhor, era um jovem que tinha uma vida de oração, era um jovem que procurava agradar a Deus, era um jovem que não se contaminava e ele decidiu não se igualar à vida dos outros jovens. A Bíblia nos mostra a história de Daniel e nos mostra que Daniel era um servo de Deus, fiel e temente ao Senhor. A Bíblia diz que por conta disso Daniel cresce na Babilônia. Por conta daquilo que ele tinha dentro do seu ser, por conta da conduta de Daniel, ele cresce no meio daquele povo. Daniel agora é visto com os olhos bons do rei. O rei agora olha para Daniel e se agrada de Daniel. A Bíblia diz que por conta da sua fidelidade a Deus, Deus faz com que Daniel cresça no meio daquele reinado, no meio daquele povo. O Senhor faz com que o nome de Daniel seja engrandecido, seja conhecido no meio daquele povo. A Bíblia diz que Daniel agora, como um homem, como um servo de Deus que orava, ele atraía para si bênçãos do Senhor. Porque nós sabemos que todo servo, toda serva de Deus que tem uma vida de oração, todo homem, toda mulher que busca ao Senhor, nós sabemos pela Bíblia Sagrada que todos aqueles que têm intimidade com Deus, eles recebem bênçãos do Todo-Poderoso Deus, eles vivem milagres, eles vivenciam milagres, eles olham e contemplam milagres ao seu redor. Mas nós sabemos também que todos
ideia. A ideia era a seguinte: levaram ao rei Dário. A Bíblia diz que eles fizeram Dário assinar aquele documento irrevogável, e o documento constava assim: todo homem ou mulher, ou seja, qualquer pessoa que viesse a buscar, a orar, ou a procurar ajuda em algum outro Deus, que não fosse a Dário, ao rei Dário, estava jurado de morte. A Bíblia diz que quando Daniel ouve falar desse edito, quando Daniel fica sabendo do edito do rei, assinado pelo rei, a Bíblia diz que Daniel toma uma atitude. A atitude de Daniel foi orar. A Bíblia diz que diante daquilo que estava diante da vida daquele rapaz, a atitude que aquele rapaz tem foi de continuar orando. O edito não trouxe para Daniel medo, não. O edito não intimidou Daniel. Aquele edito assinado pelo rei não trouxe amargura para a vida daquele rapaz. O edito, o juramento de morte para quem a procurasse outro ser, outra pessoa, outro Deus, que não fosse o rei Dário, não trouxe constrangimento para Daniel, não. Pelo contrário, a Bíblia diz que Daniel entra no seu quarto, Daniel fecha a sua porta, Daniel fica em direção à sua janela que estava para Jerusalém, e Daniel novamente vai orar. Por que que Daniel faz isso? Porque Daniel cria no Deus que ele servia. Por que que Daniel toma essa atitude diante de um edito que estava dizendo que ia lhe matar? Porque Daniel sabia que não existia edito nenhum que fosse tão poderoso, que pudesse vingar diante de um homem de oração. Daniel entendia, irmãos, que não existe nada que subsista de pé diante de uma mulher, diante de um homem que tem uma vida de oração diante de Deus. Daniel entendia que a oração era a arma mais poderosa que alguém tem na face da terra. É dito diante da oração perde o valor. Ameaças diante de um crente de oração perde o valor. Não existe nada que permaneça de pé, querido, diante de uma mulher que ora, diante de um homem de oração. A oração tem poder. A oração é a arma que Deus nos entregou nas mãos. É através da oração que nós vivemos milagres. É através da oração que nós conhecemos o Deus que nós servimos. É através da oração que nós vemos o Senhor operando dentro da nossa casa. É através da oração que cenários é mudado. É através da oração que o Senhor salva, restaura, transforma. Não existe outro meio. É somente através da oração. E Daniel entendeu isso. Daniel entendia que a oração tinha poder. Daniel entendia que a intimidade que ele tinha com o Deus de Israel era suficiente para que ele não viesse morrer. Daniel entendia que a intimidade que ele tinha com o Deus de Israel, que os momentos que ele tinha de oração perante o Senhor, de súplicas perante o Senhor, era suficiente para lhe dar livramento. Você sabia que o Senhor muitas das vezes nos dá livramento por orações que nós fazemos? Você sabia que nessa noite aqui, enquanto você está aqui, o Senhor está respondendo a oração que você fez? Você sabia que você só está aqui? Eu também. Porque nós oramos e por causa da sua misericórdia, Ele escutou
obter vitória diante de qualquer adversidade. A Bíblia diz que quando os discípulos tiveram uma oportunidade para pedir algo ao Jesus, eles olharam para Jesus e disseram: mestre, nos ensina a orar. A Bíblia diz que Jesus, ele sempre procurava um lugar para orar. Ele era o Filho de Deus, mas ele precisava orar. Nós temos que entender que a oração é a arma. A oração o Senhor nos deu de graça. E todos os dias, irmã, Ele nos chama para perto. Todos os dias, talvez às vezes nós nem percebamos, mas o Espírito Santo está lá do nosso lado, dizendo: ei, tu ainda não orou hoje. Ei, tu já falou com a tua amiga, com a tua mãe, com teu pai, teu marido, teu filho. E cadê que tu ainda não trocou uma palavra comigo? Será que você está entendendo que o Espírito Santo está chamando a nossa atenção nessa noite? Será que você está entendendo que o Espírito Santo está falando para você e para mim? Ei, eu quero que você me conheça melhor. Eu quero te mostrar a minha glória. Eu quero te mostrar o que é que eu posso fazer na tua vida e na tua casa. Eu quero que você viva milagre na tua família. Mas isso é só por meio da oração. Jesus nos chama nessa noite para oração. Jesus nos chama nessa noite para oração. Jesus nos chama nessa noite para uma vida de oração. Jesus nos chama. Será que você está ouvindo a voz do Espírito Santo? Que Ele está dizendo: ei, filha, essa adversidade é eu te chamando para orar. Ei, filha, se levante aí. É só eu chamando a tua atenção, cutucando você, para você vir para perto de mim para falar comigo. Essa luta é eu te chamando para orar. Irmãos, há muito tempo atrás, alguns anos atrás, eu estava passando uma situação que me deixou muito triste. E eu não tinha mais força para orar. Eu me deitava e eu falava somente com Deus: Deus, eu não aguento mais isso, Senhor. E dormia. Só que um dia eu perguntei: Deus, por que o Senhor não muda essa situação? E nesse dia eu dormi. E eu sonhei. Só que nesse sonho o Espírito Santo falou comigo. Eu sonhei, eu estava em um local muito grande, só eu. De repente eu ouvi um som como se fosse de um conjunto cantando, um coral cantando, não sei, um grupo de pessoas cantando. E o hino era aquele da harpa cristã. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares notar. Eu acordei. Sabe por que o Espírito Santo está mandando eu contar isso nessa noite? Porque é isso que Ele está dizendo para você. Você pode fechar os teus olhos? Eu vou fazer o que o Espírito Santo me conduz nessa noite. Jesus te pergunta nessa noite: o que é que tu queres? Jesus está perguntando nessa noite: onde é que está a tua dor?
estamos em uma festa de círculo de oração. E o Senhor resolveu marcar essa noite com uma pergunta. E a pergunta é: o que é que tu queres que eu te faça? Eu vou te dar alguns minutos, irmã, para você colocar agora diante do altar do teu Deus aquilo que você precisa receber dele nessa noite, porque ele está neste lugar para responder a tua oração. Ai, tem oração que ele vai responder hoje, porque o Deus que você serve é Deus de já. E se ele diz que é hoje, ele vai fazer hoje, antes da meia-noite. Deus está dizendo que entra nesta causa, porque ele está ouvindo a tua voz e a tua súplica. Quem está longe vai voltar. Quem nunca veio vai vir. Quem está perdido vai ser achado. Quem estava fraco vai ser fortalecido. Quem queria desanimar vai receber força para ajudar aquele que estava fraco. Quem estava dizendo que abre mão vai segurar mais forte, vai dizer: eu não abro. Quem não era vai passar a ser, porque o Deus que está aqui nessa noite é o Deus que responde a oração. Aleluia. A Bíblia diz que Daniel, diante daquele edito, ele ora. Daniel não para de orar. Daniel vai para o joelho. Os inimigos estão dizendo: quem ora vai morrer. Mas quanto mais os inimigos ameaçam, mais Daniel vai para a presença do Pai. Quanto mais Satanás se levantava, mais Daniel queria Jesus. Quanto mais o inimigo abria a boca e dizia: vai morrer, Daniel levantava as mãos, olhava em direção a Jerusalém e dizia: graças eu te dou, meu Deus. E enquanto Daniel dava graças, o céu se movimentava em favor daquele rapaz. Enquanto Daniel olhava e dizia: graças seja te dado, meu Deus, os céus entravam em movimento, o céu trabalhava em favor da vida dele. Se você crê, irmã, levante as tuas mãos para os céus, porque os céus estão trabalhando nessa noite em meu e em teu favor, porque não tem decreto do inferno que subsista de pé, não. Diante de uma igreja que ora, pode vir Covid, pode se levantar inferno, pode se levantar doença, pode se levantar o que for, mas a Bíblia diz que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não prevalece contra você, não. Nada vai prevalecer diante da igreja do Senhor, porque a igreja é uma igreja que ora, e a igreja que ora o Senhor manda vitória, e a igreja que ora o inferno cai por terra. E diante de uma igreja que ora Satanás, o inimigo tem que recuar, bater em retirada, porque a vitória é da igreja que ora. Aleluia. A vitória é da igreja que ora. Daniel não se intimida diante das ameaças. Daniel vai para o joelho. Só que enquanto Daniel está no joelho, os inimigos estão espionando Daniel. E se fosse na época de hoje, eles iam tirar uma foto de Daniel lá. E eles foram dizer ao rei. A Bíblia diz que Daniel foi jogado na cova.
Daniel foi jogado na cova. E na cova tinha leões. Provavelmente leões famintos. Só que o que eu acho lindo nessa história é que quando chega cedo pela manhã, a Bíblia diz que o rei corre para saber de Daniel. E a resposta de Daniel para aquele homem é: rei, eu estou aqui. Aleluia. Porque o Senhor enviou um anjo e me livrou da boca do leão. Eu acredito que o posicionamento de Daniel dentro da cova foi orar. Eu acredito que o posicionamento daquele rapaz dentro da cova dos leões foi orar. E por conta da oração de Daniel, o Senhor envia um anjo para lhe dar o livramento. Quando nós olhamos para essa passagem, nós vemos um Deus que trabalha em favor daqueles que oram. Nós vemos um Deus que livra aquele que ora. Nós vemos um Deus que muda decreto contra a vida daquele que ora. Nós vemos um Deus que muda um cenário por causa de uma oração. Nós vemos Deus mudando a história de um jovem por causa da vida de oração que ele levava. O Espírito Santo nessa passagem nos leva a entender que quando nós oramos, que diante de alguém que ora, de uma igreja que ora, de um servo que ora, sempre tem livramentos. Quando nós olhamos para a vida de Daniel, nós aprendemos com ele que quando nós temos uma intimidade com Deus, o Senhor, ele muda um cenário. O cenário que era para ser de morte, ele muda para um cenário de vida. Nós vemos através dessa palavra que o Senhor, ele sempre manda um escape quando eu oro. Que diante de alguém que tem intimidade, que vive uma vida de oração, sempre vai ter um escape. Quem tem uma vida de oração pode até entrar na cova dos leões, mas o leão não tem poder de lhe matar. Quem vive uma vida de oração, quem tem intimidade com Deus, ele pode até entrar na fornalha, mas o fogo não queima nem o fio do seu cabelo. Quem tem a vida de oração pode até nascer estéril, mas a oração e a intimidade que ela tem com o Pai faz o Pai reverter o quadro e faz ela ser mãe de filhos. Quem ora alcança milagres. Irmãos, quem ora não só vê milagre, não, vive milagres. Quem ora vive milagres. Os amigos de Daniel, ou melhor, os inimigos de Daniel, eles viram um milagre acontecer na vida dele. Só que a Bíblia diz que eles não viveram um milagre na vida dele. Porque tem uma grande diferença de alguém que ora para alguém que não ora. Porque tem uma grande diferença na manifestação do poder de Deus para a vida de alguém que não tem intimidade, para a vida de alguém que tem intimidade com o Pai. Quem tem intimidade pode até passar por aperto, mas ele vê a provisão chegando na porta. Quem ora pode até passar por dificuldade, irmão, passa. Só que ela vê a mão do Todo-Poderoso se levantando e abrindo porta até onde nem tem parede. Porque Deus age em meio a um coração contrito e
que por conta da nossa oração, da intimidade que nós estamos buscando e querendo ter com Deus, Ele vai nos levar, Ele quer nos levar a viver milagres. Que através da oração, irmã, você vai ver e viver milagres. Será que você pode receber esta palavra como uma palavra direcionada para você? Porque o Espírito Santo está dizendo, assim como Daniel viveu um milagre dentro de uma cova, eu vou fazer você viver milagre sobrenatural. O Deus que levou Daniel a ser livre dos leões é o Deus que está aqui nessa noite também. O Deus que livrou Daniel de ser morto é o Deus que está aqui nessa noite também. O Deus que olhou para Daniel e disse que ele não ia morrer, mas ia viver, e através do milagre que ele estava vivendo, muitos iam conhecer o Deus de Israel. É o mesmo Deus que está aqui nessa noite dizendo para você: tranquiliza a tua alma, porque eu estou contigo também para fazer você viver milagre. E através desse milagre, muitos saber que tu serve o Deus Todo-Poderoso. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos várias histórias de pessoas que obtiveram vitórias através da oração. Nós vemos relatos bíblicos diversos que nos mostram homens e mulheres que viveram milagres extraordinários através de uma vida de oração. Nós vemos o Senhor abrindo o mar vermelho. Nós vemos o Senhor fazendo com que Ana tivesse um filho. Nós vemos o Senhor dando vitória a reis. Nós vemos o Senhor livrando pessoas da espada. Nós vemos o Senhor ressuscitando mortos. Nós vemos o Senhor repreendendo enfermidades. Tudo através da oração. Nós vemos o Senhor mudando cenários através de uma simples oração. Nós vemos o Senhor mudando quadros de situações que aos olhos humanos eram impossíveis de ser remexido. E tudo através da oração. Porque a oração é a ferramenta que Deus nos deu para que nós viéssemos ver a grandiosidade dele na nossa vida. Sabe por que muitas das vezes nós não vimos ainda? Porque nós não estamos orando. Sabe por que muitas das vezes nós não temos ainda a vida que o Senhor quer que nós venhamos ter diante dele? Porque nós estamos orando pouco. Sabe por que muitas das vezes o milagre ainda não chegou dentro da nossa casa? Porque dentro da nossa casa tem espaço para muita coisa, menos para oração. Sabe por que muitas das vezes o nome do Pai ainda não foi glorificado na nossa vida, nem na vida dos nossos? Porque em vez de nós entrarmos no nosso quarto, dobrarmos os joelhos para orar, nós pegamos esse aparelho aqui e usamos todo o tempo nele. Sabe por que muitas das vezes nós não estamos vendo a glória do Senhor sendo manifestada no nosso meio? Porque em vez da oração, nós estamos fazendo qualquer outro tipo de coisa, menos orar. Já pensou se Daniel tivesse parado de orar? Já pensou
família sendo transformada, ora. Talvez você esteja dizendo, irmã Celina, mas eu já oro. Só que o Espírito Santo está dizendo nessa noite, eu quero que tu ore mais. Quer ver o céu se abrindo e a glória do Senhor se manifestando, ora. Quer ver milagres acontecendo, é Deus que está dizendo nessa noite, ore um pouco mais. Você sabia que Deus está com saudade de nós nesses últimos dias? O Senhor tem saudade de quando nós nos acordávamos na madrugada para orar. Deus tem saudade quando o nosso coração ardia para orar. O Senhor tem saudade de quando eu dobrava em você os joelhos e não tinha hora para se levantar, porque você tinha prazer de orar. Hoje não. Se ora 10 minutos, já está com dor na perna. O pastor faz uma oração de meia hora, já tem gente achando ruim. Só que desse jeito não tem como viver milagre. Jesus nessa noite está nos advertendo a ter uma vida mais profunda de oração, a ter uma vida de oração diante dele. Eu não sei qual é a palavra que você veio receber nessa noite, mas o Deus que está aqui, Ele é Pai. E antes dessa palavra ir até você, está vindo para mim. E Deus está dizendo, cadê a oração que você não tem feito mais na madrugada? Cadê aquele momento que você tirava para conversar e falar comigo? Cadê aqueles momentos que você tinha diante de mim? A gente está ocupando o nosso tempo demais com diversas coisas, sendo que uma só é necessária: é estar diante dos pés de Jesus. Nós estamos procurando nesses últimos dias tudo enquanto o mundo está aí numa pressa medonha para tudo enquanto. É todo mundo querendo ser isso, ser aquilo, mas ninguém quer mais ter intimidade com Deus. Aí Deus está nos chamando nessa noite, eu quero ter intimidade com você. Eu estou te chamando para ter intimidade contigo. Os céus nessa noite marcou esse encontro conosco para nos confrontar e para nos dizer, você tem pedido muito, cadê o tempo para me adorar? Cadê o tempo para me conhecer melhor? Irmã, jamais eu vou na casa de alguém que eu não conheço e passar uma semana lá. Assim é Jesus. Eu preciso conhecê-lo. Eu preciso ter intimidade com ele. Como é que eu vou pedir algo para alguém que eu não conheço? Como é que eu vou chegar para o irmão aqui e dizer, irmão, me dê aí R$300 que eu estou precisando? Eu não vou, eu não conheço o irmão não me conhece. Assim é o nosso Deus. Ele quer que você o conheça. E nós só o conhecemos verdadeiramente através da oração. Nós só podemos viver milagres através da oração. Nós só podemos ver o céu se abrindo e a glória dele se manifestando e o milagre acontecendo no meio da nossa casa, na nossa vida, na nossa família, através da oração. Aleluia! Quantos crentes de oração estão aqui nessa noite? Quantos crentes estão aqui que o Senhor pode olhar agora e pode dizer, eu te conheço? Será que Deus pode olhar para mim e para você e dizer, eu conheço o teu rosto, eu reconheço a tua voz?
mulheres de oração. Você quer ver o inferno recuar? Seja um crente de oração. Ah, queridos, você não imagina o que é que um crente de oração é capaz de viver, vivenciar e ver. Tem experiências que o Senhor só mostra a quem ora. Pode se esborrachar de fazer coisa, mas se não tem uma vida de oração, não tem como viver. Quem ora vê o mar se abrir. Quem ora passa pés enxutos em frente ao mar, no meio do mar. Quem ora faz é dormir, mesmo estando diante de um edito de morte. Quem ora, a Bíblia diz que Paulo e Silas estavam presos. Sabe o que foi que eles fizeram? Adorar. Porque eram homens de oração. A Bíblia diz que Pedro estava preso. Sabe qual era a sentença de Pedro? Morte. Já estava lá a sentença carimbada e assinada. Estava todo mundo esperando a festa passar, para acontecer outra festa, a morte de Pedro. Só que Pedro era um homem que orava. E Pedro tinha amigos que oravam. E quando Pedro estava na prisão, Pedro dormia. Quem é que dorme sabendo que vai morrer no outro dia, irmão? Se eu soubesse que ia morrer amanhã, eu estava desesperado. Pedro dormiu. E enquanto Pedro dorme, o Senhor manda um livramento. Porque quem ora vê o livramento. A Bíblia diz que Ana estéril, sonha ser mãe. E Ana vai para o templo e ora. Quando ela ora, Deus realiza o sonho daquela mulher. Irmãos, eu estou falando isso na autoridade do Espírito Santo. Porque o Senhor quer que nós venhamos sair daqui nessa noite, sabendo que Ele nos chamou para sermos homens e mulheres de oração. O Senhor não quer que você continue a vida que você está levando. O Senhor não quer que eu continue com a vida espiritual que eu estou levando. O Senhor está dizendo: eu quero te mostrar coisas grandes e firmes que você não sabe. Eu quero manifestar a minha glória dentro da tua casa. Você pode fechar os teus olhos e receber esta palavra que os céus estão ministrando no teu coração. E o Espírito Santo te diz nessa noite: eu quero manifestar a minha glória no meio da tua família. Eu quero manifestar a minha glória no meio dos teus. Eu vou quebrar cadeias, eu vou quebrar grilhões. Ah, eu vou fazer o sobrenatural. Eu quero mostrar a minha glória para que tu vejas. Ah, Deus nessa noite está dizendo que Ele está levantando mulheres de oração, homens de oração, para que você possa viver a partir de hoje uma vida diferente. Deus está dizendo: eu estou mudando essa página, porque Satanás lutou até hoje. Ele colocou uma barreira para que viesse impedir. Quantas vezes Deus assim diz que tem te chamado na madrugada? Quantas vezes Ele te alerta? Quantas vezes Ele tem falado no íntimo do teu ser? E Ele diz: filha, vem orar. Filha, eu quero ouvir a tua voz. Mas surge alguém aqui, uma luta se levanta ali, você esquece de orar. Todas as vezes você começa a propósito, do nada um apagão na tua memória, tu esquece do propósito. E Deus está dizendo nessa noite: eu estou te levantando, filha. Eu te levanto, filha, como um homem de oração, como uma mulher de oração. E a igreja tem mistérios para ser revelado nessa noite.
Tem mistérios para ser revelado nessa noite para você. Tem mistérios sendo revelados nessa noite através de uma oração que você fez, irmão. Não vá pensar que porque a oração foi dentro de um banheiro que Deus não ouviu, não. Deus ouviu sim. Não vá pensar porque a oração foi deitada na tua cama que Deus não ouviu. Deus ouviu sim. Não vai pensar que porque a oração foi feita no meio da rua, somente no teu pensamento, que Deus não ouviu. Deus ouviu sim. E Deus nessa noite está entrando com intervenção divina por causa da tua oração. Deus está te curando através da oração. Deus está transformando alguém através da tua oração. Deus está trocando um coração de pedra por um coração amolecido por causa da tua oração. E sabe o que que Deus manda te dizer? Pode se alegrar, porque o coração que Deus está colocando nessa vida, que você tem orado. Você recebe essa palavra? Irmãos, eu estou vendo. Eu estou vendo um homem deitado numa numa cama de hospital. E Deus está trocando o coração dele. Deus está nessa noite. Se eu fosse você, eu recebia. Porque não existe coração duro que papai não consiga mudar. Ele só foi ruim até hoje. Deus está dizendo, vai ser igual um cordeiro. Ele foi e te maltratou até hoje. Deus está dizendo, o coração vai ser tão bom que tu vai dizer o que foi que aconteceu com este homem. Ele está bom até demais. Mas Deus está dizendo, por causa da oração que você fez, eu estou entrando hoje nessa causa que estava te causando dor, minha filha, porque tu tens dono e teu pai é teu dono. Está dizendo, eu estou cuidando de tudo. Tu não está sozinha não, minha filha. Sou eu, dono da tua casa, o dono do teu marido, dos teus filhos, da tua família. Se coloque de pé nessa noite. Eu quero que você escolha alguém que está do seu lado. E nós vamos agora fazer uma oração. Irmãos, nós vamos fazer uma oração agora. Toda guerra travada, o Senhor está colocando por terra nessa noite. Toda luta na mente, o Senhor está quebrando nessa noite. Todo espírito de opressão está batendo em retirada nessa noite. Todo espírito de depressão está sendo repreendido nessa noite. Todo espírito de morte está sendo colocado por terra nessa noite. Todo espírito de falência, o Senhor está colocando por terra nessa noite. Toda palavra contrária que foi direcionada a você, o Senhor está transformando em palavras de bênção nessa noite. Toda cova o Senhor está fechando nessa noite. Todos aqueles que estavam marcados na tua família para morrer, o Senhor está entrando com vida nessa noite. Todos aqueles que estavam com os dias contados pelo inimigo das nossas almas, que o inimigo olhava e dizia, vou matar, Deus está entrando através da oração nessa noite. Você está na presença do Rei dos Reis. E você só vai sair daqui do jeito que você chegou, se você quiser. Porque Ele está aqui nessa noite. E Ele está aqui para operar nessa noite. Quem chegou
chegou aqui triste, receba alegria na alma. Quem chegou aqui desfalecendo, receba ânimo agora, em nome de Jesus. Se você chegou aqui querendo desistir, receba um revigoramento dos céus. Se você chegou aqui sem orientação, receba orientação do Altíssimo nessa noite. Se alguma palavra feriu teu coração, trouxe tristeza para tua alma, receba agora bálsamo para essa ferida que foi aberta. Jesus quer que você volte para casa transformada em uma mulher de oração. Talvez você diga: eu já sou uma mulher de oração. Mas Deus está dizendo: eu quero te fazer uma mulher de mais oração. Uma mulher que quando você colocar a planta do teu pé, o inimigo vai ter que sair. Irmã, você pode levantar as tuas mãos nessa noite. Deus está dando autoridade a você hoje. Deus te dá autoridade. Você crê? Autoridade para você chegar na tua casa hoje. E com a autoridade que Deus está dizendo, te dando, você vai colocar a ponta do teu pé na porta da tua casa. E você vai abrir a tua boca com autoridade, irmão. E vai dizer: nesta casa tem um dono. E o dono é Jesus de Nazaré. Você vai ministrar sobre a vida daquela tua filha. E você vai dizer: estava longe só até hoje. Ah, meu Deus. Você vai usar a autoridade que Deus está dizendo. E você vai dizer: o inimigo fez o que fez até hoje. A partir de hoje é Deus que está cuidando. É Deus que está tomando conta da vida dela. Você vai direcionar uma palavra para a vida do teu filho, do teu esposo. Porque o Senhor vai fazer algo poderoso. Ele está fazendo algo tremendo nessa noite. E isso que Ele está fazendo aqui está se estendendo para a tua casa. Eu vou dizer isso porque os céus estão me direcionando. Ninguém se perde da tua casa. Você recebe essa palavra? Ninguém vai se perder na tua casa. Nenhum dos teus filhos vão se perder. Nenhum vai ser para tua desonra. Ninguém da tua casa vai ser para tua vergonha. Você andou de cabeça baixa com vergonha até hoje. A ordem de Deus para você nessa noite é: pode levantar a cabeça. Levanta a partir de hoje de cabeça erguida. Porque o Senhor